Ô, pessoal, bom dia, tudo bom? Vamos aqui dar início à nossa aula e espero que todos vocês estejam bem. Nós, na semana passada, começamos a falar sobre a localização geográfica do Brasil. Aí eu botei esse mapão aqui do Brasil para representar com uma lupa o nosso glorioso Brasil. Botei alguns dizeres aqui. Por exemplo, o Brasil é um país que integra a América do Sul e apresenta uma extensão territorial de 8.514.876 quilômetros quadrados. Essa é a extensão territorial do Brasil. O Brasil está localizado na América do Sul, pessoal. Isso aí todo mundo tem que saber, que o Brasil se localiza na América do Sul. Ele é o quinto maior país do mundo, só perde para a Rússia, Canadá, China e Estados Unidos da América. Temos também a questão do tamanho do Brasil. O Brasil ele tem dimensões continentais. A abundância territorial faz com que o Brasil tenha 4 horários diferentes que o Brasil tem. Ele também tem uma particularidade que ele é muito vasto, ele é muito grande no sentido leste-oeste. Quando ele vem do Oriente para o Ocidente. E é bastante extenso, por isso ele é chamado de país continental. O Brasil ele apresenta, pessoal, uma população aproximada de 204 milhões de habitantes, onde a maioria dos habitantes brasileiros são, na maioria, mulheres, 52% do sexo feminino e 48% do sexo masculino. Mas isso é explicado, pessoal. A diminuição da população masculina, isso aí a gente já falou, é devido aos problemas causados das guerras civis, da violência urbana, do tráfico de drogas, que a maioria dessas pessoas que morrem são do sexo masculino. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui na nossa matéria está assim: o Brasil situa-se na América do Sul. É o quinto maior país do mundo, de extensão territorial, e faz fronteira com quase todos os países sul-americanos. Então, o Brasil só não faz fronteira, como a gente vai ver agora mais para frente, com 2 países, Chile e Equador. Tá lá. O Brasil está localizado em um continente chamado América do Sul. Ele faz divisa com outros 10 países diferentes. Assim, as fronteiras do nosso país só não estão localizadas ao lado de 2 países da América do Sul, o glorioso Chile e o Equador. Aqui no nosso mapa que eu fiz questão de colocar para você se localizar na América do Sul, isso aqui, pessoal, é a América do Sul. Temos aqui Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana Holandesa, Suriname e Guiana Francesa e Brasil. Esses
são os países que compreendem a América do Sul. Tá aqui. Se você fizer uma análise bem rápida, você pode ver que o maior país da América do Sul é o Brasil, certo? E o país de menor extensão é o glorioso Uruguai. Então o Brasil é o maior e o Uruguai é o menor. As nossas fronteiras, uma das maiores fronteiras que nós temos é a fronteira com a Colômbia. A fronteira colombiana é uma das maiores. Só que você tem uma grande questão aqui, galera, que é a questão da Amazônia e a questão do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, pessoal, ele pega da Bolívia até a Guiana Francesa. É só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele passa, pessoal, por 9 países da América do Sul. Tanto o Rio Amazonas quanto o domínio amazônico. Então você tem esses detalhes. Tudo bem, galera? Então vamos continuar. Vamos observar agora, além da localização do espaço territorial, a gente vai ver a parte de localização e divisão do Brasil. Está aqui. O Brasil está localizado em 3 hemisférios. Uma pequena parte ao norte, localizada no hemisfério norte, a grande maioria no hemisfério sul e uma parte bem pequena no hemisfério ocidental, que nós chamamos de oeste. 93% no hemisfério sul e 7% no hemisfério norte. Além disso, pessoal, nós temos as linhas imaginárias que cortam o Brasil. Por exemplo, é cortada ao norte pela linha do Equador. A linha do Equador, ela divide o planeta Terra em 2 hemisférios. Divide em hemisfério norte e hemisfério sul. E você tem também o que corta o Brasil, é o Trópico de Capricórnio, que corta algumas cidades brasileiras, como por exemplo, Paraná, uma parte de São Paulo e outra de Santa Catarina. Então, pessoal, isso aqui, nossa primeira parte, foi a parte o quê? De localização do continente sul-americano, onde é inserido o Brasil. Aqui nosso mapa. E nós agora iremos mostrar a parte mais tranquila, que é a parte da ocupação do território brasileiro. Aqui você já vai ter uma grande situação que envolve a questão histórica. Geografia e história, eles estão lado a lado no decorrer da história brasileira. Está aqui. A ocupação do território brasileiro teve seu início na faixa litorânea. A faixa litorânea é igual ao quê? É igual ao litoral. O litoral brasileiro, que começa hoje no Rio Grande do Norte e termina no Rio Grande do Sul. Nessa faixa litorânea, nós encontramos também
uma vegetação característica que é a Mata Atlântica, onde em pleno século XV e XVI os portugueses vão descobrir uma madeira chamada pau-brasil que servia e tinha várias utilidades na Europa, especialmente para tingir tecidos, devido à cor dessa madeira, que era o ibirapitanga, e era de uma cor que avermelhada. Avermelhada. Certo, galera? Então tá assim, a ocupação do Brasil teve o seu início a partir de faixas litorâneas, o litoral. Os núcleos litorâneos desenvolveram-se em função da exploração de produtos extrativistas e da produção agrícola. Com a chegada dos portugueses no início do século XVI, a primeira situação que foi feita foi a introdução da lavoura canavieira, ou a lavoura de cana-de-açúcar, que era, na época, uma plantation. A plantation, na época, era o cultivo de um único produto. Na época, a lavoura canavieira, ou a cana-de-açúcar, foi introduzida na região nordeste do Brasil. Tanto que, nesse período, o Nordeste passou a ser a capital econômica da metrópole brasileira, da metrópole portuguesa, desculpa, onde Portugal, que era a metrópole, e o Brasil era o quê? Era a colônia de Portugal. Estava subordinado a Portugal, ao rei de Portugal. Essa primeira etapa de ocupação foi caracterizada por atividades predatórias voltadas para a extração da madeira. O que aconteceu? Quando os portugueses, em 1500, ao chegar ao Brasil, eles começaram a extração do pau-brasil de forma o quê? Predatória, sem se preocupar que um dia essa madeira iria entrar o quê? Em extinção, e acabou entrando. Não teve a preocupação, de repente, pela época, de se fazer um processo de reflorestamento dessa madeira. Então, a madeira entrou o quê? Em extinção. Também você tem algumas situações do governo português na época, que a princípio ele concentrou esforços na cana-de-açúcar para não cometer os erros que eles cometeram no período do pau-brasil, que até se fala no dia 1º de março de 1565, quando você vai ter a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Nesse lugar, antes da fundação, estava no Brasil franceses. Eles estavam em território português. Então houve uma guerra entre franceses e portugueses, onde os portugueses, liderados por Estácio de Sá, sobrinho do terceiro governador-geral da época, Mendes Sá, vão conseguir expulsar os franceses do território. Mas isso nós veremos mais na frente. A cana-de-açúcar foi a primeira economia da metrópole na colônia. Mas para ocorrer a plantação de cana-de-açúcar, não foi fácil, pessoal. A primeira tentativa de escravizar alguém foi dos índios. Só que os índios se tornaram empecilhos, porque muitos deles conseguiam fugir. Então a tentativa que deu certo foi a escravidão, foi trazer os africanos para serem o quê? Escravos
na América, especialmente na plantação de cana-de-açúcar realizado em Pernambuco. Aí você tem a hostilidade dos índios, altos custos dos meios de transporte. Você tinha que levar o produto para, de repente, ir para a Europa. A escassez de mão de obra. Porque ninguém na época queria trabalhar como escravo, pessoal. E também tinha o fato que foram compensados pelo preço do açúcar no mercado europeu. Era muito caro. Na época, o açúcar era ouro. O açúcar era uma coisa nova na Europa, como o pau-brasil também. Porque antigamente os tecidos eram totalmente brancos e com o advento do Ibirapitã, que é o nome indígena do pau-brasil, vai começar a se tingir roupas na Europa. Tudo bem? Aqui. No início do povoamento, a população ficou bastante restrita ao litoral. Somente no século XVII, o ciclo da pecuária, é que vai haver o quê? Uma entrada maior para o interior. E nesse período também você tem a questão com a Espanha, que a Espanha praticamente não teve nenhum interesse em território brasileiro. Porque a Espanha, pessoal, ela se preocupa mais na outra parte da América do Sul, da América Central e da América do Norte. Tudo bem? Continuando. Vai haver a cana-de-açúcar, vai haver a instalação da pecuária bovina para fazer o quê? Uma dobradinha com a cana-de-açúcar. Em que sentido dobradinha? Precisava o quê? Para você arar o solo, você precisava de quê? De tração animal para poder fazer o quê? O cultivo da cana-de-açúcar. Sem contar também outro fator que era o clima. O clima era semiárido, era muito seco. Em algumas partes, você tem a questão hoje no Nordeste brasileiro, a questão até da seca, devido a fatores mais substancial dentro do Nordeste. Então você vai ter a criação de animais, vai se formar o primeiro núcleo urbano com a chegada dos portugueses para efetivamente morar no Brasil em 1534, quando vão chegar as primeiras expedições colonizadoras ao Brasil, chefiadas por Martim Afonso de Souza, que vai se fixar no Brasil. Para ver essa tentativa, o rei de Portugal vai elaborar um sistema central que representasse na colônia para a metrópole. Então vai ser criado, pessoal, o primeiro sistema chamado de capitanias hereditárias. O que era capitanias hereditárias? A parte que o Brasil tinha com o Tratado de Tordesilhas, que era uma divisão imaginária entre Portugal e Espanha, Portugal vai ter o seu pedaço dividido em 15 lotes de terra, sendo que um deles pertencia ao rei Dom João III. 15 capitanias que seriam dadas à iniciativa privada. O que é iniciativa privada? Alguém iria bancar as capitanias. E esses títulos eram dados aos donatários. Por exemplo,
Dom João III, porém, ele fez essa situação, porque ele não tinha dinheiro para bancar. E foram dadas as capitanias às pessoas. Somente, pessoal, 2 capitanias tiveram, prosperaram nesse período. Foram as capitanias de Pernambuco e de São Vicente, onde se tinha a produção de cana-de-açúcar. Tanto que em São Paulo hoje é o maior estado do Brasil economicamente, população, onde vai ser fundado, através de uma escola jesuíta, a segunda cidade, que a primeira foi a primeira cidade dentro do período pré-colonial. A primeira foi a Bahia, que foi a capital do Brasil, a primeira capital do Brasil. Depois tivemos São Paulo e depois o Rio de Janeiro, que seria a capital do Brasil logo após o século XVIII. Tudo bem? Vai se iniciar então, galera, um processo de colonização no Brasil. Nós temos aqui o exemplo que eu falei das capitanias hereditárias, onde você dividiu o Brasil em 15 lotes de terra, tá vendo? Cada lote foi dado aos donatários, onde somente São Vicente e Pernambuco tiveram sucesso, prosperaram. Algumas dessas capitanias, alguns donatários nem vieram tomar posse dessas capitanias. Então esse sistema foi um fracasso. Não foi aquele sistema esperado pelos portugueses, especialmente pela coroa portuguesa. Então, com essa decadência do sistema, em 1548, teremos o advento, galera, do governo geral. O governo geral será um sistema que vai substituir o sistema de capitanias hereditárias, que eu esqueci de falar, que as capitanias hereditárias elas passavam de pai para filho. Começava com o pai e, no decorrer da vida, o normal é o filho enterrar o pai, não o pai enterrar o filho, biologicamente, mas existem fatores. Então tá aqui, governo geral. Havia uma grande dificuldade de administrar a colônia e os seus ocupantes. Então o que a coroa portuguesa vai fazer? A coroa portuguesa vai criar esse sistema de governo geral, onde terá uma pessoa representada da coroa no Brasil, que seriam os governadores gerais. O que era o governador geral? Era um corpo administrativo que pudesse organizar de perto. Ele iria observar tudo, de toda a imensa extensão territorial. É quase impossível, mas acontecia, que se formava com a posse do Império Português, sobretudo após o fracasso do sistema de capitanias hereditárias. O que eu posso afirmar aqui, pessoal? Que eles não queriam cometer outro erro com o sistema de capitanias hereditárias. Por exemplo, Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil. E em 1549 vai ser fundado a primeira capital no Brasil, que será a capital da Bahia de Todos os Santos. Esse era o nome da Bahia quando ela foi fundada em 1549, onde Tomé de Souza foi o primeiro
governador-geral do Brasil. Ele tinha funções de administração, de defender e tentar o quê? Ser o máximo possível ajudador da coroa portuguesa no Brasil. Na história brasileira se fala dos três primeiros governadores gerais. O primeiro foi Tomé de Souza, o segundo Duarte da Costa e o terceiro o glorioso Mendes Sá. Tudo bem? Aí tá aqui. Vai se fundar a capital da colônia, em Salvador, que seria a Bahia de Todos os Santos. E aqui, pessoal, os exercícios que eu passei, mas vou reiterar para fazer no livro. E deixar essa palavra para todos. Que Deus abençoe as vidas de todos. E tenha fé. E essa pandemia vai passar, galera. Vai passar. Não vejo a hora de estar com vocês de novo, presencialmente. Queria agradecer a todos. Queria agradecer a direção. Queria agradecer a dona Rosângela. E a todos um bom dia, uma boa terça-feira. Se cuidem. Fiquem com Deus. Fui, galera. Aquele abraço.